Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Estamos aqui gravando a 11ª lição, Apostasia do Povo. Sei como está sendo a sua semana, já estamos caminhando aí para o final do ano, as luzes na cidade já indicando uma comemoração do Natal chegando. Espero que tudo esteja acontecendo bem, espero que você esteja aprendendo e esteja disposto aí a finalizar essa série de estudo. Aqui na apostasia nós vamos, claro, ter na seção Palavras da Torá a palavra apostasia, que é gerut. Vamos ver o que significa, como que eles interpretam essa palavra e também a pictografia da palavra. Como entre linhas, nós vamos trazer aqui no sábado a relação poética entre Neemias, no capítulo 13 e 22, e os 10 mandamentos. E também nós vamos perguntar, nós vamos responder, A pergunta é: Deus esquece das coisas? É uma entrelinha bastante interessante. Aqui no domingo nós vamos trazer para vocês o significado dos dois nomes que aparecem lá na linha da lição. Os nomes Eliasibe e Tobias. Qual é o significado desses nomes em hebraico? Então fiquem ligados, muita coisa interessante. Lá na lição de segunda-feira, os levitas no campo, nós vamos falar sobre a herança da terra dentro da cultura hebraica, como que eles tratam essa questão de uma terra ser herdada dentro das famílias. Nós também vamos falar aqui na terça-feira, dízimos e ofertas. Na lição anterior, na 10ª lição, a gente trouxe até como entrelinhas, E agora o autor trouxe na linha dízimos e ofertas. E nós vamos falar também na quarta-feira, pisando os lagares de vinhos, e aí nós vamos, como entrelinhas, não dispensando o estudo da linha da lição, nós vamos trazer aqui os significados da palavra vinho em hebraico, que nós temos lá Yain, Tirosh e o Shekar. Fora isso, nós teremos também a participação do pessoal do canal Intelectos Apologéticos, o Marcos André, que sempre participa aqui, o hashtag Fui Até o Marcos, O pessoal comentou bastante, logo mais depois da vinheta nós vamos ter aqui os comentários do YouTube. Então nós vamos ter aqui também, claro, na sexta-feira, as perguntas para discussão com o Marcos André. Então fiquem ligados, pessoal, esse é o canal Entre Linhas, espero que vocês gostem dessa 11ª lição, espero que vocês curtam, compartilhem e divulguem esse material para que mais pessoas venham a se aproximar da Torá, se aproximar da Palavra de Deus. Beleza, pessoal? Então, por enquanto, chama a vinheta. Bom pessoal, esse é o momento então de nós conhecermos aqui um pouco mais, ler uns comentários, aquele momento que nós sentimos o engajamento que vocês têm com o canal aqui, com esse ministério. Queremos primeiramente já agradecer a todos que comentam, a todos que compartilham, porque sem vocês esse canal não teria a dimensão que ele tem atualmente. Então, Adna Pinto Bezerra comentou, já mandou as mãozinhas de oração. Nós temos aqui hashtag Fui Até o Marcos, da Guiomar Gonzaga, é isso aí, Guiomar. Quem chegou até o Marcos, Antônio Valdinei, sempre comentando, sempre dizendo que é muito gratificante participar desse abençoado canal. E é muito gratificante, Antônio, receber os seus comentários de incentivo. E vamos lá. E novamente, fui até o Marcos. É isso aí, Antônio? Sempre até o fim. Benedito Eugênio, perdão, irmão, meus comentários foram equivocados. Como eu não achava, me confundi com as datas. Beleza, Benedito. Sobre outro comentário da outra lição, aqui, me confundi. Benedito, Geraldo Moreira. Temos também aqui Jane Cordeiro, sensacional, muito obrigado. Mari Montenegro, feliz semana. Temos o comentário de Rogério Bartolomeu, que bênçãos, acompanhando o canal. Temos o Vinícius Souza, muito bom, que bom, você é novo no canal, seja bem-vindo. O professor Dr. Evandro Luiz da Cunha, legal, professor, muito obrigado, é um privilégio, o senhor comentar conosco e dar esse incentivo aqui. Ele falou assim: eu recomendo Entre Linhas antes e depois do estudo semanal. Muito obrigado mesmo, professor Evandro. Denis Wilson Bizarre, parabéns. Hashtag Fui Até o Marcos com Ayuzete Cândida, agora eu consegui ler dessa vez certinho. Danilo Correia, Fui Até o Marcos, é isso aí. O Wagner Veras, Fui Até o final. Nós esperamos que quem foi até o Marcos, claro, foi até o final. Faltou uma aqui, não faltou? O quê? O Adventista, pensei que era um comentário de outro vídeo. Adventistas Lago Sul, amém, pessoal, como sempre, muito boas lições, obrigado aí pelo comentário. E subindo agora um pouquinho mais depois do Wagner, Lu Leona, Fui Até o Marcos, parabéns meninos, também Gil Ferreira, Valdemir Silva, Maria Flor, Saskia Câmara, que sempre está comentando conosco, Elisângela Maria, Carlos Souza, Felipe Barbosa e muitos outros que comentam em outros vídeos ainda das outras semanas. Nós queremos muito
e agradecer por esse comentário. Lembrando que se você não curte muito essa parte, a gente sempre deixa um link aqui para você pular e ir direto para as entrelinhas, ok, pessoal? Então, daqui a pouco, vamos então para as entrelinhas. Vamos lá então, pessoal, começando o estudo da lição, nós temos a seção Palavras da Torá. E a palavra de hoje, como o título da lição é sobre apostasia, a Torá então é apostasia. Apostasia em hebraico é... Vamos lá, gente. Primeira coisa que eu vou falar, a palavra da Torá hoje vai ser um pouquinho diferente. É mesmo. Porque não tem como pegar uma palavra só para apostasia. Eu separei aqui Gerut. Note que interessante a questão aqui. Gerut, ela pode significar proselitismo, conversão e pode significar apostasia. Nós temos uma palavra e ela pode ter significados opostos. Porque o proselitismo é justamente o tornar-se judeu. Quem passava pelo processo do proselitismo, ele, além de outras tantas formalidades, ele passava pelo templo, ele tinha aquele banho ritual, ele fazia circuncisão, ele fazia o voto de cumprir a lei, de cumprir as instruções e se tornava prosélito, e depois quando ele emergia da água, como se ele tivesse nascido judeu. Só que também significa apostasia. E também é a condição do estrangeiro. Ok. Mas a palavra mais interessante que eu quero colocar aqui também, para mostrar para vocês que o hebraico tem muito disso de oposição. Uma palavra que pode significar tanto... Uma única palavra que significa... positivo e negativo, afirmativo. Isso, antônimos. Negação, né? Antônimos. Então o Lúcio vai ler para a gente Jeremias 2,19. A tua malícia te castigará e as tuas apostasias te repreenderão. Sabe, pois, e vê que o mal e quão amargo é deixares ao Senhor teu Deus e não teres o meu temor contigo, diz o Senhor Jeová dos Exércitos. Isso, gente. A palavra aqui, eu separei elemento prefixal para cá, separei elemento sufixal para cá, ficou chuvot. A raiz de chuvot, que seria apostasia aqui, ela é chave. Chave significa aquele que retorna, penitente ou arrependido. Veja de novo a oposição. Chave é a mesma raiz de techuvá, é o arrependimento. Agora veja bem, outra palavra também que pode ser raiz, shavá, significa aprisionar, capturar, cativar, no sentido do cativo, acometer, atingir ou atrair. Então, veja bem que nesse sentido também. Agora, shevut, agora são exatamente os mesmos três elementos. Ó. Shin, daí o bet e o tav. Regresso, retorno, volta, repatriação. Mesma raiz também para techuvá, compartilha a raiz. Agora vamos para o significado pictográfico disso daqui, esse shavá aqui, ou shevut, porque esse regresso da apostasia é um regresso diferente. Nós temos a techuvá, que é o regresso para o yetzer hatov, é o regresso, é o retornar à natureza boa. Isso. Agora nós também temos um outro regresso, que é o regresso para o mal, né? Para se tornar cativo, para ser aprisionado, para ser capturado. É o regresso para a apostasia. Por isso que a raiz é parecida. E este regresso da apostasia, nós temos aqui um shin e um bet. O shin na pictografia hebraica era uma boca. E o bet era uma casa. Um é letra ou do alimentar-se ou do destruir. E o outro é a letra da inclusão. O significado pictográfico do shin: dentes, boca, consumir ou destruir. E o bet é a casa. Então veja bem, nesta conotação do antônimo, do negativo, é o destruir a casa. Poderíamos trazer esse significado. A ideia mais simples também, agora para o outro lado, é a ideia de o simples retorno
para a casa ao qual você se alimenta. É o retornar para casa em função de quê? Você sai para o trabalho e você volta para casa para se alimentar. Essa coisa de pictografia, gente, ela de fato ela padece de mais trabalhos acadêmicos, faz milênios atrás. Então, nós partimos de dois pressupostos, de duas aplicações. Uma primeira, que eu usei ela aqui, que é a simples. Nós pensamos o cotidiano daquele povo e tentamos deduzir, em função desse dado objetivo, que de fato o Shin era o desenho de um dente, de uma boca com um dente, o Bet era o desenho de uma casa. Isso é um dado objetivo. Nós tentamos deduzir o porquê da escolha destas letras. Da subjetividade daí. E daí isso. Mas agora, nós temos que entender também que aquele contexto ao qual a letra, o alfabeto hebraico ele se formou, era religioso. Então isso também pode carregar conotações da religiosidade judaica da época. E às vezes, quando nós vamos tentar fazer essa análise pictográfica aplicando a religiosidade, nós corremos o risco do anacronismo. Isso, trazer para o tempo. Tentando trazer para a nossa realidade. Mas tudo bem, mas não deixa de não ser útil esse tipo de coisa. Então veja, essa é a palavra da Torá de hoje. Nós vamos falar mais, hoje vai ser muito mais relevante essa questão da pictografia, vamos falar em outros dias da semana, vamos retomar isso. Sim, vai ter aqui no sábado, por exemplo. Mas antes de entrarmos nas entrelinhas do sábado, na ponta da linha, Ricardo. Vamos lá, gente, na ponta da linha. Não devemos desanimar com a negligência e a devoção do próximo. Devemos continuar a agir em prol da glória de Deus. Devemos depender continuamente dos seus conselhos. Por que o autor da lição, ele nos quer passar esta mensagem? A gente já começa aqui entendendo um pouco do que aconteceu. Neemias, ele se afastou por um tempo. Ele teve que voltar para a corte de Artaxerxes por um tempo. E este afastamento trouxe consequências. Não que ele estivesse fazendo alguma coisa errada, mas é que o povo, em função dele ter se afastado, se sentiu à vontade. Ele tinha que se afastar mesmo, ele tinha que voltar, né? Mas o povo se sentiu à vontade e o povo retorna para a apostasia. As práticas. Note a contradição, gente. Neemias volta para a terra dos pagãos, mas ele não retorna ao paganismo. E o povo fica em Jerusalém. E saiu da terra dos pagãos. E o povo estava em Jerusalém. E este povo retorna ao paganismo. Retorna à apostasia. É irônico, não? Lúcio, lê pra gente Neemias 13, 22. Então na escritura diz assim: também disse aos levitas que se purificassem e viessem guardar as portas para santificar o sábado. Nisso também Deus meu, lembra-te de mim e perdoa-me segundo a abundância da tua benignidade. Isso. Lê o próximo também, Lúcio. Neemias 3, 6 aqui. Mas durante tudo isto não estava eu em Jerusalém, porque no ano 32 de Artaxerxes, rei de Babilônia, vim eu ter com o rei, mas ao cabo de alguns dias tornei a alcançar licença do rei. Isso. Neemias 13,6 é justamente isso que a gente falou. Ele precisou se ausentar, mas depois ele voltou, ele conseguiu a licença do rei. Neemias 13,22 é o verso para memorizar, gente. E eu separei aqui algumas palavras hebraicas que fazem uma relação do verso, chamado verso áureo, com o Aseret Hadebrot, ou seja, os 10 ditos. Não são 10 mitvás, tá, gente? Aquilo que a gente chama de 10 mandamentos não é 10, é os 10 ditos de Deus. Mas isso reforça aquela tese da lição anterior que nós fizemos, né? Que na Torá existem várias partes que têm um estilo poético, tem uma dose de poesia. Existem conexões poéticas. Isso. E você lendo em português, você não encontra essas conexões poéticas, e vamos encontrar essas conexões poéticas no verso agora. Olha só, o Lúcio leu. Também disse, depois o contexto vai ficar no outro dia da lição, a gente pergunta, vamos analisar essa questão poética daqui. Purificassem, que se purificassem. Este que, Asher,
Ireu Mitaharim. Este Asher, que seria este que? A gente vê o que daí? Que nada de poético nisso. O que tem de poético em que? Este Asher é a mesma palavra, com as mesmas letras do significado do nome do Eterno. E você lendo isso, você vê, ó, Yahweh, que é o tetragrama sagrado, Yud, Re, Vav, Re, o Yahweh, significa Erie, Esher, Erie, eu serei o que eu serei, ou eu sou o que sou, ou eu sou o que eu serei. Então veja bem, nós temos a mesma, utilizando a mesma palavra do significado do nome do Eterno aqui para esse purificar. Ocorre que este I, Re, Yu são as letras que encontramos no tetragrama sagrado, no nome do Eterno. Nós temos aqui a coincidência, a palavra do significado, e aqui a coincidência do nome. Por quê? Yahweh vem do verbo Yahavá, que está aqui, ó. É a mesma raiz, que significa ser, existir, acontecer. Mas tudo bem, vamos continuar. E agora, Tahar, que nós encontramos aqui, vem de Tiher, que significa limpar, purificar, purgar, expurgar, depurar. Então, esta é a conexão poética por hora com o nome do Eterno. Agora, e com os 10 mandamentos? E viessem guardar. No Haselet Hadebrosh nós encontramos essa palavra aqui, ó, Shomer, que é a palavra para guardar os ditos do Eterno. É a mesma primeira conexão. Então aqui esses levitas vão guardar as portas. Então esta conexão poética nós encontramos entre guardar os mandamentos e guardar as portas de Jerusalém. Ah, mas esperem um instante. Vocês falaram em outros vídeos que as portas de Jerusalém são as pérolas. E essas pérolas retomam a parábola da madrepérola. E a parábola da madrepérola é Cristo. Só que não podemos esquecer que quem é a finalidade da lei? Cristo. Cristo é o fim da lei. Podendo ser, lembra que a gente falou que telos pode significar tanto cessar, como ser a finalidade no sentido de ele é a razão da lei? Nenhuma das duas interpretações fala que ele cessou no sentido que não precisa cumprir mais. Tá bom? Findou. E em hebraico também tem esse mesmo sentido, mas tudo bem. Então veja bem, nós vemos esse paralelo entre o guardar as portas e o guardar as palavras, o Aseret Hadebrot, as palavras do Eterno. E Cristo é o verbo, logos, ou a palavra. Então vamos continuar. Para santificar o sábado, agora Lekodesh et Yom HaShabbat. Aqui nós temos a palavra Kodesh, que é no sentido de santificar, mas Kodesh também significa desposar. Então, o dia de sábado, dia Yom HaShabbat, dia de cessar, é o dia de cessar para desposar. E quem é o esposo? O esposo é o Eterno. E quem é a esposa? A esposa é Israel. Mas isso daqui se relaciona com um dito específico do Eterno. O dito que ele diz: lembra-te. Veja bem aqui, ó. Nisso também, Deus meu, lembra-te do dia do sábado para santificar. É um dos ditos do Eterno. E a palavra para lembra-te é Zahor. E aqui a outra, uma entrelinha dentro da entrelinha. Será que Deus se esquece? Nós encontramos traduções, Deus ele perdoa o pecado e ele se esquece, mas a palavra lá não é esquecer, a palavra é Zahor, é lo, utiliza o lo, que é não, e Zahor, ele não recorda ou não lembra, mas necessariamente não é
porque ele esqueceu. Você tem uma recordação, mas você não traz essa recordação de novo ao seu consciente. Mas você tem essa capacidade de trazê-la de volta? Tem. Mas você opta por não trazê-la. Até porque Deus é onisciente, então ele tem ciência de todas as coisas. Então vamos lá, vamos continuar. Vamos lembrar também, gente, que quando falamos do eterno, nós utilizamos de antropomorfismos. Isso. E quando nós vamos aplicar ao eterno, tem que se fazer várias ressalvas. Se nós não nos utilizamos de antropomorfismos, como é que nós vamos entender o eterno? Bom, continuando. Zahor, lembrar ou recordar de alguma coisa. Continuando aqui, perdoe-me segundo a abundância de sua recete, de sua benignidade. Legal. Que é uma palavra que também está no Haseret HaDebrot, ou seja, nos 10 ditos do Eterno, e inclusive ela é a finalidade da lei. Agora o Lúcio, vamos para o próximo slide. Tem um comentário de Ellen White. Né? E antes do comentário, eu só queria marcar aqui, a gente está aprendendo um pouco de hebraico no canal, né? Então esse Kadesh aqui, que seria santificar, é a mesma coisa que Kadosh. Kadosh, exatamente. Kadosh, só muda os sinais massuréticos. Né? Porque as palavras emendam e o sinal massurético muda, eles criaram um padrão gramatical. Beleza. No Comentário Bíblico Adventista do Sétimo Dia, volume 3, página 1311, diz assim: sobre a oração, sobre guardar o sábado. Na obra de guardar o coração, precisamos insistir na oração, ser incansáveis em pedir assistência ao trono da graça. Não somos independentes. Os que proferem o nome de Cristo devem chegar a Deus com fervor e humildade, pleiteando auxílio. O Salvador nos disse que orássemos sem cessar. O cristão não pode estar sempre de joelhos em oração, né? Imagina dirigindo de joelho, caminhando de joelho, não dá, né? Mas os seus pensamentos e desejos podem ser continuamente elevados ao céu. A confiança em nós mesmos se desvaneceria se falássemos menos e orássemos mais. Fica a dica aí. Antes disso, gente, uma entrelinha que ela não está no slide, mas o Lúcio vai... Olha, eu vou ler aqui, gente. Lição 11, o título é Apostasia do Povo de Deus. Agora, na lição com comentário com o Ellen White, Lúcio, dá uma olhada no título. Está escrito que é o povo desviado. É a mesma coisa, mas é só uma curiosidade. Parafraseando, né? O povo desviado ou apostasia. Ou seja, o título no corpo padrão é um e o título no comentário de Ellen White é outro. É outro aqui, para quem vê em alta definição. Beleza. Vamos avançar então aqui para domingo, liderança do templo corrompido. Vamos lá, ponta da linha. Devemos manter a fidelidade, independente das faltas ou da ausência de nossos líderes. Seja, não vamos usar desculpa, né? Mas é que o pastor é fraquinho, mas é que não sei o que os líderes... porque o pastor não fica na igreja, ele então... não vem na igreja. Porque o pastor pecou. Ele não é um ser humano, ele não quer. Exatamente, cada um responde pelos seus atos individualmente, né? Escritura, o Lúcio vai ler pra gente Neemias 13:1, pra gente entender o assunto da semana. Vamos lá. Beleza, daí diz assim: e vinha a Jerusalém e compreendi o mal que Eliasibe fizera para beneficiar a Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus. Então vamos lá, primeiramente, o que aconteceu? Neemias saiu, obteve a licença de Artaxerxes e ele voltou. E ele percebeu que essas duas pessoas, Eliasibe e Tobias, tinham feito algo errado com a câmara do pátio da casa de Deus. E nós vamos entender isso. Vamos lá, continua. Naquele dia leu-se no livro de Moisés aos ouvidos do povo e achou-se escrito nele que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus. E aqui Neemias 2:10. O que ouvindo Sabalate e o Horonita e Tobias, o servo amonita, lhe desagradou com grande desagrado que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Então vamos lá, gente. Nós temos dois nomes aqui. Este primeiro aqui, Eliasibe, ele era um Kohen, ele era um sacerdote. E esse Tobias aqui, gente, ele era um servo amonita.
ocorre que em Deuteronômio já havia uma proibição para que os moabitas e os amonitas, os chamados filhos de Ló. Por que filhos de Ló? Lembra lá, gente, Abraão e o seu sobrinho Ló, e da Sodoma e Gomorra, muito tempo antes dessa história acontecer aqui. Vamos descontextualizar. Pergunta da entrelinhas agora: seria Deus xenofóbico? Não, mas veja, a gente vai falar nisso, vamos lá. Daí o que aconteceu? Teve o caso de Sodoma e Gomorra, a mulher dele virou estátua de sal, os maridos delas também, elas ficaram também sem maridos, mas eles saíram e foram poupados. E as duas filhas dele embebedaram ele, E tiveram relação com ele e filhos. Destes filhos surgiram esses dois povos, desta relação incestuosa. Não foi por isso. Foi por isso. Este povo que surgiu o cálice da iniquidade deles transbordou. A palavra hebraica para cálice é kos. A mesma palavra para cálice é destino. Ou seja, cálice transbordou significa que as escolhas que eles fizeram, o destino deles não podia mais se cruzar com o destino do povo de Deus, em função das escolhas que eles fizeram. Nós já sabemos o padrão, como funciona isso. Deus fala ao coração da pessoa, como falou o coração do faraó. Deus fala, e o faraó endurece o coração. Ou seja, provavelmente ele falou para esse povo, e eles endureceram o coração, até o ponto que Deus endurece o coração. O Alexandre não está aqui, fazer um pouco da parte do Alexandre, né? Mas os amonitas, eles, na época de Davi, eles se uniram com os filisteus e lutaram contra Judá, contra Israel, eram inimigos, né? E neste contexto histórico também eram inimigos que estavam tentando impedir a reconstrução do templo, a reconstrução da cidade, a reconstrução do mundo. Falsos, né? Isso. Mas nós temos um detalhe aqui. A gente vai ter depois aqui, né? Os amigos. Tobias é um nome, porém, Tobias é um nome judaico. Nós vamos falar disso aqui. Vamos seguir. Provavelmente é um nome judaico, não sei se ele praticou proselitismo, mudou de nome, se casou com uma... O autor da lição, ele fala que eles tinham uma relação, Tobias e Eliacibe tinham um parentesco em função de casamento. Mas vamos lá, continua, Lúcio. Neemias 3:1 diz assim: levantou-se Eliacibe, o sumo sacerdote, com seus irmãos, os sacerdotes, edificaram a porta do gado, a qual consagraram e levantaram suas portas, e até a torre de Meá consagraram, e até a torre de Hananel. Ok. A entrelinha, gente. Vamos lá. Tobias, serve. Adam Clark faz um comentário sobre Tobias que o Lúcio vai ler pra gente. Ele era um amonita, como a gente vê aqui no texto, e aqui em Neemias 2:10, sob o rei persa, governador conjunto com Sambalate. Alguns supõem que o Sambalate aqui mencionado foi o mesmo que persuadiu Alexandre a construir um templo no Monte Gerizim em favor dos samaritanos. Pelágio acha que havia dois governadores desse nome. A Bíblia refere-se aos amonitas e aos moabitas como os filhos de Ló. Como a gente já adiantou. Então, o que é que Adam Clark fala aqui, gente? Que tem duas linhas de pensamentos. Uma que existia, que era apenas um Sambalate, e que esse mesmo Sambalate aqui que estava fazendo bagunça junto com Tobias, seria o mesmo que persuadiu Alexandre a construir um templo pagão. Outros entendem que é apenas um. Ele cita Pelágio aqui, que entende que são dois diferentes. Albert Barnes, lê lá pra gente. Eliacibe era o neto de Josué, o sumo sacerdote contemporâneo de Zorobabel, que foi lá no início de tudo isso, né? Joseph Benson. Eliacibe, com seus irmãos, deu um exemplo nobre, sendo o primeiro que começou a reconstruir as muralhas da cidade santa que os babilônicos haviam demolido. Isso, deu um primeiro exemplo nobre, porque aqui nós temos, e aqui ele cometeu um grave erro. Havia uma mitzvah na Torá específica que já previa que esses amonitas e que esses moabitas eles não retornariam, eles não praticariam techuvá, retorno, arrependimento, voltar ao Yetzer Hatov, buscar natureza espiritual, como de fato aconteceu, como de fato não o fizeram.
Detalhe interessante. Estavam lá, né? Alguns estão passando aqui, está passando na minha cabeça, deve estar passando na sua também, né? Ah, mas cadê o perdão do Senhor? Mas por que é por causa só da sua nacionalidade Deus está sendo preconceituoso? Lembre lá do começo que os amonitas não queriam essa reconstrução de Jerusalém. Então, não, eles lutaram contra. E nós vamos ter aqui mais palavras depois, como diz você, mais texto-chave, que você fala texto prova. Texto né? prova. Vamos lá, gente. O nome de Tobias, gente, olha, ele vem de Tov, que é ser bom, e Yah. Então Deus é bom. Tem outras traduções que eu fico com essa linha da outra edição com relação à tradução hebraica, gente. Toviah. Iá é de Iahué. Se colocou as primeiras letras do tetragrama sagrado depois de Toviah, que é o Tobias. Beleza, vamos lá. Eliasab, lê lá, Lúcio. Em hebraico, Eliashib, né, provavelmente significa Deus restaura. Agora, o que eles fizeram, gente? O que aconteceu? O que eles fizeram de tão errado? O problema é o seguinte, eles, um puxadinho ali no templo. No pátio, né? No pátio. No lugar nobre. Neste puxadinho, ficava guardado, os vasos ficava guardado os dízimos e as ofertas. Maaser Terumá, Maaser Rishon, Maaser Sheni, Maaser Ani, os rabicurinhas, primícias, tudo isso ficava guardadinho lá. Então, e os vasos sagrados? E nós vamos ver quando Neemias desfazer a coisa, nós vamos trazer alguns outros detalhes. Lê lá, Lúcio, aqui. Os móveis de Tobias ocuparam o lugar dos móveis de Deus. Para que os móveis de Tobias entrassem na casa de Deus, foi preciso que os móveis de Deus saíssem. Os móveis de Tobias eram profanos, mundanos, mesmo sendo novos. Um símbolo de que as obras da carne e do pecado não podem ocupar o mesmo espaço do Espírito e da santificação. Ou seja, o que estava acontecendo aqui, gente? Satanás estava fazendo um processo inverso. O povo saiu do paganismo e estava se paganizando em Jerusalém. Exatamente. Semente germinando dentro, no pátio do templo sagrado. Isso. Vamos lá, vamos continuar. Pessoal, antes de nós irmos para a segunda-feira, tem um comentário aqui de Ellen White. Profetas e Reis, páginas 669 e 670, diz assim: por causa da crueldade e traição praticada pelos amonitas e moabitas para com Israel, Deus tinha declarado por intermédio de Moisés que eles seriam para sempre separados da congregação do seu povo. Desafiando essa palavra, o sumo sacerdote tinha tirado as ofertas armazenadas num dos compartimentos da casa do Senhor para arranjar lugar para esse representante de um povo proscrito. Não seria possível mostrar maior desprezo para com Deus do que conferir favor semelhante a esse inimigo de Deus e a sua verdade. Mais um comentário, testemunho para a igreja, volume 1, página 671, diz assim: se os irmãos dirigentes não cumprirem fielmente seu dever, os liderados também não atenderão aos seus. Os líderes da obra precisam ser exemplos do rebanho em todos os lugares. Se fizerem isso, terão grande recompensa. Se falharem e ainda permanecerem em seus cargos, terão a terrível conta a prestar. Então fica aí, se você é líder da igreja, faça da melhor maneira, né? Vamos lá para a segunda-feira. Os levitas nos campos. Na ponta da linha, Ricardo. Vamos lá, gente. Má administração dos dízimos e das ofertas não é motivo para deixar de devolvê-los a Deus. Legal, testemunho para a igreja daqui a pouco. Gente, se por um acaso o dízimo é mal administrado, aquele que faz a malversação responde por isso. Não é motivo, não vou deixar de devolver porque ele não está sendo versado da maneira devida. Aí são dois erros. É um seu e o outro dele. E o dele. E o dele. Escritura, leia Neemias 13, 8. O que muito me desagradou, de sorte que lancei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. Isso. Foi isso que Neemias fez. Isso sob o ponto de vista espiritual, nós também podemos fazer uma aplicação, gente. Esse lançar dos móveis fora da câmara não significa propriamente você se achar um justiceiro, você pensar que você foi chamado para aquela emuná específica, e muitas vezes, em função dessa confusão, você pensa que você teve esse chamado aqui, que Neemias de fato teve, e às vezes você causa mais confusão. As pessoas que são chamadas, como Neemias foi, elas também são capacitadas pelo Espírito.
e capacitadas de forma a fazer esse tipo de trabalho de forma a não desagregar. Isso, a ter bons frutos, né? Exatamente, bons frutos. Muito bem. Vamos lá, Lúcio vai continuar. Neemias 13:9, verso seguinte, ordenando eu purificaram as câmaras, purificaram e tornei a trazer ali os vasos da casa de Deus com as ofertas de manjares e o incenso. Também entendi que o quinhão dos levitas se lhes não dava, de maneira que os levitas e os cantores que faziam a obra tinham fugido, cada um para a sua terra. Ou seja, o que aconteceu aqui, gente? Beleza, então Tobias fez lá o puxadinho, já estava misturando, já estava começando aquele processo de paganização, mas pior, Neemias chegou e falou, pera lá, Cadê os levitas? cadê os levitas? Por que eles foram embora? Porque não tinha provisão. Porque não tinha provisão. Mas o que aconteceu? Olha só, gente. A gente tem as 12 tribos, certo? Cada uma da tribo, ela recebeu herança da terra. Isso. Agora, os levitas não. Os levitas não receberam herança da terra. Por isso, o sistema do Maaser Sheni, Maaser Terumá, o sistema dos dízimos e o sistema das ofertas. Eles ficavam em cidades específicas, porque o serviço deles era espiritual. Eles tinham uma herança espiritual e eles compartilhavam essa herança espiritual com as outras tribos. E as outras tribos do outro lado compartilhavam esta herança da terra com a tribo de Levi. Era um processo que se harmonizava, que se completava. E o interessante, né, que essa obra dos levitas, ela continua até hoje na figura dos pastores. Pastores, obreiros, missionários, Que largam tudo, sim, que muitas vezes não tem posses, não trabalha para posses, para terra, para essas coisas, e ficam lá trabalhando somente em tempo dedicado. Eu tenho meu trabalho, o Ricardo também tem o trabalho dele, o Alexandre tem o trabalho dele, por isso que até sobra pouco tempo aqui para o canal. Mas os pastores não. Os pastores, no momento em que eu escolhi... deixa eu dizer, pastores, missionários, obreiros, alguns comportores e assim por diante. Todos os que têm trabalho exclusivo para a obra. Vive do Evangelho. Inclusive, gente, o apóstolo Paulo, ele fazia tendas. Ele tinha uma certa dificuldade de aceitar esse tipo de coisa. Ele falava, não quero pesar para vocês, eu estou me virando, eu tenho direito. Só que ele falava, eu tenho direito, por pregar o Evangelho, para pegar esses recursos, mas eu não... Mas ele não aceitava muito bem isso, até porque o apóstolo Paulo era fariseu, era purushim, e ele não se sentia levita, vamos dizer assim. Mas o dízimo do pobre, e a gente vai ver isso mais a pouco, ele se utilizava, o apóstolo Paulo se utilizava desse dízimo, obviamente não, vou utilizar esse dízimo para mim, não, mas para distribuir mesmo para os pobres, isso sim. Mas vamos lá, vamos continuar. Entra em linha. Ó, gente, a questão, eu já adiantei um pouquinho aqui. A palavra para herança é aqui, ó, halat. O Lúcio vai dar uma lidinha aqui, ó. Porém, a tribo de Levi, Moisés, não deu herança alguma para ela. O Senhor Deus de Israel é a sua herança, isso, como já tinha lhe dito. Então veja bem, o Senhor Deus é a herança, é uma herança espiritual. Mas aquilo quer dizer que só eles tinham? Não, eles compartilhavam com os outros. E a herança material? Significa só aqueles outros? Não, eles compartilhavam com os levitas. Pode ler aqui, Lúcio. O principal verbo hebraico usado para herança é nahal, e envolve obter ou dar uma herança ou propriedade hereditária, usualmente em resultado de uma sucessão. O verbo yahash é às vezes usado no sentido de suceder como herdeiro, porém mais vezes de tomar posse, independente de uma sucessão ou não. Bem, vamos lá, vamos seguir. Comentário tem um comentário de Ellen White que diz Testemunho para a Igreja, volume 9, página 249, que diz assim: o dízimo é sagrado, reservado por Deus para si mesmo. Tem que ser tem que ser trazido ao seu tesouro para ser empregado em manter os obreiros do Evangelho em seu trabalho. Alguns se têm sentido insatisfeitos e afirmado: não devolverei mais o dízimo, pois não confio na maneira que as coisas estão sendo dirigidas na sede da obra. Olha, Ellen White descrevia isso, eu ouço isso até hoje aqui.
Roubará, porém, a Deus por pensar que a direção da obra não está correta? Apresente as suas queixas francas e abertamente no devido espírito e às pessoas competentes. Solicite em suas petições que as coisas sejam então corrigidas e colocadas em ordem, mas não se retire da obra de Deus, nem se demonstre infiel porque outros não estejam fazendo o que é correto. Detalhe importantíssimo ser destacado, sublinhado, negritado. Deixe sua queixa no Santo Espírito. Não é deixe sua queixa para transformar a igreja em terra arrasada, dividir, no Santo Espírito. E uma coisa interessante, né, que eu sempre falo, as pessoas vêm reclamar de mim, do presidente, ou reclamar de mim do governador. Eu falo assim, mas eu não sou, né? Olha, nossa, o governador está fazendo alguma coisa errada, ou fulano está fazendo uma coisa errada. Então aqui ela dá o conselho. Você deve, no Espírito, ir lá e falar assim, ó, vocês estão fazendo coisa errada, e acho que tem que fazer coisa certa aqui. Então, não adianta você reclamar, porque eu acho que o povo brasileiro, não sei se lá fora não conhece muita cultura, tem muito esse defeito de ficar reclamando das coisas. Ricardo, você viu como está o prefeito? E começa a reclamar para você, mas você não trabalha na prefeitura, você não é amigo do prefeito. Eu não vi. Entendeu? Então, assim, é só por reclamar para dizer que eu estou vendo o defeito. Sim. E que eu sou muito melhor do que o prefeito. Né? Então, fica a dica aqui, né? Ellen White fala, sim, você vê algum erro na administração da igreja? Sim, no Espírito, vai lá. Como é que eu vou saber se eu estou no Espírito? Muito simples, gente. Se você não sentir vontade de ajoelhar e pedir para Deus conselho, se você não sentir vontade de se aconselhar, será? Como é que eu faço? Então não é no Espírito. Se você está com sede, está babando para achar o defeito, vou lá apontar. Se você está achando para achar o defeito do pastor, achar o defeito do tesoureiro, não é no Espírito, gente. Fica em oração, pede ajuda de alguém mais próximo de você, divide isso com alguém que tenha mais habilidade para lidar com aquele tipo de coisa. Não vá sedento de sangue, de ódio, de ira, até de descuido. Às vezes você faz a coisa descuidada, acaba causando um problema muito maior do que seria se você deixasse que alguém que foi chamado de fato para essa imunar específica, para essa função específica, fizesse aquilo. Não queira ser a estrela acusadora. Eu falo assim, não queira ser a mão divina da justiça operando no homem, né? Que as pessoas querem elas serem a mão de Deus. Vamos tomar cuidado para descobrir qual é o chamado que Deus tem para nós, de fato. Então, oração, conselho com alguém mais experiente, alguém mais capacitado, se você não se sentir capacitado para isso. É importante, né? Aproveitando a questão do conselho, você aconselha com os mais novos, você aconselha com os mais velhos, com os mais experientes, e na multidão de conselho vai haver sabedoria. Terça-feira... Então, vamos para a terça. Opa, passou 2. Terça-feira, dízimos e ofertas. Primeira coisa, o dízimo pertence a Deus e existe um pacto entre o dízimo e a nossa forma de adoração. Vamos entender o que aconteceu, que a gente já adiantou, né, gente? Sim. O que a gente adiantou? Neemias voltou, cadê os levitas? Lá atrás nós vimos que os levitas eles não queriam, porque estavam com um pouco de má vontade, preferiam ficar no campo, porque era mais cômodo. Agora não, agora a coisa mudou. Não é que eles não queriam, eles de certa forma foram expulsos por força de circunstância. O povo não, eles iam comer o quê? Eles não tinham, ali na cidade não tinha herança da terra. O dízimo não vinha mais, estava sendo desviado. Eles tinham que se alimentar de alguma forma. Foram para o campo. Exatamente. Então vamos lá, Lúcio, dá uma lidinha lá. Então, Neemias 13:11 diz: Então contendi com os magistrados e disse: Por que se desamparou a casa de Deus? Porém eu os ajuntei e os restaurei no seu posto. E continuando 13:12, então todo Judá trouxe os dízimos do grão, do mosto e do azeite aos celeiros. Vamos lá, gente. Primeira coisa aqui, nós vamos recapitular um pouquinho aquele sistema e eu vou trazer uma coordenada a mais. Semana passada a gente falou disso. O sistema, basicamente, era isso. Tinha o bicurim.
o que acontecia o quê? Lê lá pra gente isso. As primeiras frutas da safra eram trazidas ao correio. Correio ao sacerdote. As primícias da terra, eles colocavam uma fitinha e elas eram... nos primeiros frutos colocavam a fitinha, depois elas traziam para o Mishkan Kodesh, ficava lá separado e ficava lá para o sustento. Algumas igrejas, inclusive a nossa aqui, na nossa região, tem a festa das primícias. Não é exatamente igual às primícias, mas lembra, é bom para lembrar, é ensinamento. Terumá Gendolá, explica lá, Lúcio. Aproximadamente 2% da colheita era dada ao correio. Terumá Gendolá, isso. 2% vinha para o correio. Agora o Maser Rishon é primeiro dízimo. Daqui a pouco eu explico o Maser Rishon. Primeiro, Lúcio, lê esse comentário em português aqui pra gente. 10% do restante da colheita era dado ao Levi, que por sua vez retirava também outros 10% e dava ao corrente. Exatamente. A tribo de Levi, ela tinha funções também no templo. Agora, o Kohen é da linhagem de Arão, que é da tribo de Levi. Sim. Tá? Então ele não deixa de ser um levita, mas é um levita com um cargo especial. Então o que acontecia? Nós tínhamos o Maser Rishon, 10% vinha para o levita pegava 10% e passava para o descendente de Arão, o Kohen, ou o sacerdote. Tá. Um detalhe aqui, agora eu vou aproveitar aqui, porque nós temos 3 Maaser, depois eu vou explicar, a gente explica os outros. Essa expressão aqui, Maaser, ela vem de Ezer, que significa 10. Por isso que entendemos que é 10%, ou seja, a 10ª parte. Só que não para por aí. Tá? Continuando, ela também vem de Osher, que significa riqueza ou abundância. E como, e eu já adiantei como funcionava essa riqueza. Gente, era uma troca de riquezas. O levita tinha uma herança, tinha uma riqueza, que era uma riqueza espiritual, que era o próprio eterno, riqueza espiritual. E eles dividiam essa riqueza com as outras tribos. Mas as outras tribos tinham riqueza material, que é a riqueza da terra, e eles dividiam com os levitas. Então, esse Osher, que compõe a palavra Maaser também, é nesse sentido, nesse intercâmbio de riqueza espiritual e material. Continuando, Isher, tornar rico. Isso não é teologia da prosperidade, tá bom? Asher, enriquecer, já explicamos como funciona esse intercâmbio da riqueza espiritual e material. Agora, tem um detalhe aqui interessante que eu coloquei 2 letras aqui, gente. A palavra orar, só que a palavra com um Aleph, diferente da palavra Ezer, Osher, Isher, que significa 10, riqueza, tornar rico. Essa palavra orar é a palavra Osher, mas com um Aleph, diferente aqui em cima com a letra Ain. Ela significa felicidade, ela significa luz. Orar significa luz e felicidade. Osher significa felicidade, mas com um Aleph, certo? Mas é a mesma palavra oral, falada. Nós encontramos na língua hebraica, é muito comum a palavra diferente, nós vimos agora há pouco. É uma palavra só e significa um significado antônimo ao outro. Agora aqui não. A palavra da oralidade eles quiseram grafar com letra diferente. Isso é na Torá. Por que fizeram isso? Porque a regra não é essa. Não é isso que acontece geralmente. Esta letra aqui, Aleph, é a letra de Elohim. Nós não podemos tirar que a língua se desenvolveu num contexto religioso. Sim. A gente encontra, inclusive, judeus interpretam assim hoje, dizendo que essa letra é a letra do poder do Messias. Que essa letra é o poder do Eterno, a cabeça de um boi. Essa cabeça do boi remete àquele sacrifício do boi vermelho, aquele sacrifício de animal que simboliza Cristo também. Então seria o poder do Messias. O poder do Messias é luz, é felicidade. Ain
Por outro lado, é um olho, é a letra da experiência humana. E nós vemos o quê? Que Esser, ele tem esta raiz, o Esser do 10, o Esser da riqueza, o Esser da abundância, que pode ser tanto material como espiritual. Então, a possibilidade de ter sido feita esse padrão diferente, da fala para a escrita, ela é encontrada na pictografia. Felicidade vem do poder de Deus, e esta riqueza material vem da experiência humana. Mas em função do Yetzer Hará, natureza má, Yetzer Hatov, natureza boa, se criou este sistema de troca de experiências, onde o levita tem uma experiência espiritual e troca essa experiência espiritual com as outras tribos. E as outras tribos têm a experiência da herança da terra e troca essa experiência com o levita. Vamos continuar. Maaser Sheni é o segundo dízimo. Vai lá, Lúcio, pode ler. Segundo dízimo no primeiro, segundo, quarto, quinto e sétimo ano, que vai pulando aqui, do ciclo sabático, o agricultor retirava 10% do restante da colheita e levava a Jerusalém, onde era comido ou redimido. Então nós temos o segundo dízimo, mas não soma. Não soma agora o Sheni e o Ani, tá? Porque olha o que acontece com o Maaser Ani. Agora o Maaser Ani aqui, que é o dízimo do pobre, é no terceiro e sexto ano do ciclo sabático. Ao invés de levar-se o Maaser Sheni ao templo sagrado, este era dado aos pobres. Falamos semana passada, vamos quarta-feira. Antes de ir para quarta-feira, só tem aqui o último comentário de Ellen White, Conselhos sobre Mordomia, página 46, que diz assim: Deus põe sua mão sobre o dízimo, bem como sobre as dádivas e ofertas, e diz: isto é meu. Quando eu lhes confiei os meus bens, especifiquei que uma parte deveria ser sua, para suprir as suas necessidades, e uma parte deveria retornar a mim. Ao fazerdes a sua colheita, enchendo seus celeiros e silos, para seu próprio conforto, vocês devolveram a Deus um dízimo fiel? Apresentaram-lhe suas dádivas e ofertas para sua causa? Vocês têm cuidado do órfão e da viúva? Este é um ramo do trabalho missionário que de maneira alguma deve ser negligenciado, né, pessoal? Ficou faltando uma parte aqui, gente, olha só. O dízimo, Maaser, é uma mitzvah, é um mandamento. Só que mitzvah significa mandamento e significa ato de bondade, ato de caridade. Ou seja, é caridade no intercâmbio daquela tribo que tem a herança da terra para com o levita, mas também é caridade do levita, que também está dividindo algo que é extremamente importante para o outro. Então, o dízimo reflete uma mitzvah, um ato de bondade, que deriva da tzedakah. Tzedakah é ato de caridade, mas é ato de justiça. Então, ele também é justo e traz riqueza espiritual para quem o dá, o dinheiro material, e sustento material para quem o recebe, aquela troca que eu expliquei. Muito legal, uma entrelinha. Se você está gostando, não esqueça de compartilhar com alguém que não entende bem de dízimo, né? Graças a Deus, acho que está ficando bem clara a ideia sobre como dizimavam aqui. Vamos avançar então agora para quarta-feira, pisando os lagares de vinho no sábado, na ponta da linha, Ricardo. Todos temos a responsabilidade pela fidelidade da comunidade. Primeiro, cuidado, todos são chamados para essa emuná, tá, gente? É com a nossa própria vida. Então o primeiro chamado é esse, com a nossa própria vida, com o nosso próprio nariz. Aí, vamos lá. E com a nossa própria vida. E alguns são chamados e capacitados pelo Espírito para repreender e restaurar a comunidade. Então é isso na quarta-feira. Vamos entender o que aconteceu agora aqui a história. Neemias 13:15 vai explicar para a gente. Vai lá, Lúcio. Naqueles dias vi em Judá os que pisavam lagares ao sábado, e traziam feixes que carregavam sobre os jumentos, como também vinho, uvas, figos, e toda a casta de cargas que traziam a Jerusalém no dia de sábado, e protestei contra eles no dia em que vendiam mantimentos. Então vamos lá, gente, para a gente entender. Tinham homens
que vinham de Tiro. Nós vemos aqui no comentário de Joseph Benson. Lúcio, lê para a gente terminar. Homens de Tiro trouxeram peixe e venderam no sábado em Jerusalém, a cidade santa onde ficava a casa de Deus e onde estavam os grandes judicatórios da nação. Lembra que a gente falou Kadosh Yom Shabbat? Kadosh é casamento. O sábado, quando Deus criou o mundo, Ele deu vários presentes. Lembra do nome de Tobias, que Deus é bom? Tov? Ele deu vários presentes. Na pictografia, Tov se escreve com um tet, que é um cesto. E o bet é a casa, é como se um cesto na porta da casa, é como se estivesse sendo dado um presente para o povo de Deus, para a casa. Por exemplo, luz, Tov, bom. Na pictografia você lê a primeira letra lá, você vê o cesto na casa. É uma coisa boa você ser presenteado. Tá, agora o que acontece? Nós temos um presente especial no dia de sábado. Por exemplo, Ele nos deu o presente da luz, né? Vai Omer Elohim e Rior vai Rior. Aí fala que o Tov, daí nós temos o Tov Meod, que é muito bom, mas o sábado, não acaba a criação do sexto dia com o Tov Meod. Exato. Vem o sábado, teve um sétimo dia de criação. O último presente. O sábado é a coordenada de tempo onde o esposo, que é o Eterno, ele desposa a mulher, que é Israel, a sua esposa. É a coordenada de tempo de intimidade. E esta intimidade, ela estava sendo atrapalhada por pessoas que estavam impedindo este cessar no tempo para ter intimidade com o Eterno. Não tinha como ter intimidade com o Eterno fazendo negócio, comércio, mercancia. Então vamos lá. Agora vamos continuar. Continua lendo a escritura, Lúcio. Aqui. Sucedeu, pois, em Neemias 13:19, dando as portas de Jerusalém já sombra antes do sábado, ordenando eu, as portas se fecharam, e mandei que não as abrissem até o sábado ter passado. E pus as portas a alguns de meus moços, para que nenhuma carga entrasse na cidade no dia de sábado. Exatamente. Shavat significa cessar, terminar, descansar, repousar ou fazer greve. Nós já explicamos o porquê desse cessar. A entrelinha que a gente vai trazer aqui, nós vamos continuar essa história na quinta-feira. Tem elementos que vão se prolongando, mas vamos buscar a entrelinha aqui agora com relação ao vinho. É muito comum a gente falar, o vinho de antigamente não era vinho, era suco de uva. Não. E o vinho de antigamente, os anacronismos. Primeiro, o vinho de antigamente não era igual ao vinho de hoje. Essa é a primeira coisa também. Pisar os lagares. O processo de transformar a uva em vinho, ela pode ser natural ou ela pode ser artificial. Ou seja, você pode fermentar o suco da uva intencionalmente, ou ele podia ser voluntariamente fermentado em função de quê? Fermentação é o quê? Nós temos açúcar da frutose, e a bactéria se alimenta desse açúcar, e o subproduto disso é o álcool. Aquela região é uma região extremamente quente, eles colocavam aquilo em odres, pele de animais, pele de carneiro. O odre novo conservava um pouquinho mais. Existiam alguns processos para conter esta fermentação natural. Reduzir o ritmo dela. Né? Exatamente, reduzir o ritmo dela. E agora nós temos algumas palavras em hebraico. A primeira palavra em hebraico, gente, é Yain. Yain é um termo genérico que pode significar tanto o vinho novo quanto o vinho velho, envelhecido, que já se sabe que está com um teor alcoólico mais alto, maior. É uma expressão genérica. Esta palavra Yain, ela equivale ao oinos do grego.
Só que quando foi na Septuaginta, optou-se pela essa expressão genérica, oinos, e ela é regra na Septuaginta do Velho Testamento. Existe uma outra palavra que é tirosh. Tirosh, ela também ela pode ter esse significado genérico, mas mais vezes ela é empregada para vinho novo. E o shikar, que ela é uma expressão que se aplica a vinho envelhecido. Shikar é o vinho pensado, ele foi feito para embriagar. Não ocorreu um processo natural, propriamente dele, não. Não teve nenhum cuidado para que ele não fermentasse. Não, a intenção era que ele fosse bebida. A tradução para Shikar é bebida forte. Eu trouxe o comentário adventista aqui, o Lúcio vai dar uma lida, tá? O Seventh Day Adventist Bible Dictionary diz assim: esclarece que o termo iain é a palavra comum para vinho envelhecido e, portanto, intoxicante. E tirosh é usado em várias passagens para designar o suco de uva fresco ou vinho ainda não completamente envelhecido, mas já também intoxicante. Porque na época não tinha pasteurização. Mas veja bem, gente, tirosh é a fermentação dele em razão da natureza, em razão de não haver processos hábeis à época para conter essa fermentação. Se eles tivessem, assim o fariam. Aí fala-se... Isso é importante, porque você acabou de falar, Ricardo. É bom até repetir aqui, né? Ou seja, se pudesse, assim o fariam. Se pudessem, assim o fariam. Eles faziam, né? Eles tentavam. Eles tentavam retardar o máximo possível com a tecnologia que eles tinham na época. Sim. Porque sabe que o homem entregue à embriaguez não era algo desejável por Deus. Mas é que tá. O vinho utilizado na liturgia, inclusive o vinho da ceia, é esse vinho que tirosh, que a intenção não era que ele envelhecesse, ficasse intoxicante tão rápido. Inclusive alguns judeus, alguns rabinos, alguns fariseus mais rigorosos, além de todo aquele processo, utilizavam medidas de água maior diluído, né? E aqueles menos medidas de água menores, utilizavam também o processo do diluir nesse produto. Agora o vinho da ceia, gente. Bom, primeiro, o milagre de Cristo, aquele vinho com gosto diferente, gente, é milagre. É sobrenatural. É o tirosh refinado que Cristo, né? Isso, é sobrenatural. Então, estes limites, se eu acredito que aquele vinho é algo sobrenatural, então estes limites não se aplicam. Agora, eu vou dizer que é suco de uva. Não, gente. É sobrenatural. A nossa pasteurização nunca vai chegar perto do que era aquilo. Nós só vamos saber o que era aquilo lá no céu. Quando Cristo fizer lá para nós. Isso. Foi isso que eu fiz. Mas era fermentado? Provavelmente não era fermentado. Porque o pessoal gostou, né? Nossa, que vinho bom, né? Ou seja, que suco que realmente não tem nada. Isso. Agora, criar toda uma apologética, não, tirosh é suco de uva. Não, gente. Tirosh não é suco de uva. É vinho igual ao nosso? Também não, gente. Também não é vinho igual ao nosso. Comentário Bíblico Adventista, dicionário bíblico, né? Comentário não, dicionário Bíblico Adventista dizendo que essa palavra tirosh é usada em várias passagens para designar um suco de uva fresco ou um vinho ainda não completamente envelhecido. Não somos nós que estamos falando. E é o envelhecimento, é o envelhecimento, tem dois tipos de envelhecimento. Depois de, acho que é 12, 15, 14 dias, o envelhecimento ele se acentua e o teor alcoólico começa a ficar cada vez mais... Por causa da multiplicação das bactérias. Claro. Né? Ambos os termos hebraicos, só para concluir aqui, são vertidos da Septuaginta. Você falou a clássica tradução do Antigo Testamento para a língua grega da palavra oinos. Beleza, pessoal? Só um comentário de Ellen White aqui, já na quarta-feira. Profetas e Reis, página 671, que diz assim: na obra de reforma que deve ocorrer hoje, há necessidade de pessoas que, como Esdras e Neemias, não ocultem nem justifiquem o seu pecado, nem se esquivem de defender a honra de Deus.
Aqueles sobre quem está a responsabilidade dessa obra não se sentirão em paz quando o erro for praticado, nem cobrirão o mal com o manto da falsa caridade. Em sua obra, Esdras e Neemias se humilharam perante Deus, não se fizeram de, eu sou poderoso, eu sou o santo, então eu estou aqui fazendo a justiça. Se humilharam perante Deus, confessando seus pecados e os pecados de seu povo. E ela comenta assim, pedindo perdão como se fossem eles os ofensores. Eles mesmos pedindo perdão e intercedendo para o povo. Pacientemente trabalharam, oraram e sofreram. O que tornou mais difícil sua obra não foram as hostilidades abertas dos pagãos, e essa parte que me impressionou, mas a oposição secreta de supostos amigos que, ao colocarem sua influência a serviço do mal, aumentaram 10 vezes o fardo dos servos de Deus. Então não é aquela oposição direta que estava prejudicando, mas aqueles amigos por dentro que vai minando as forças e aos poucos vai fazendo isso, né? Que oremos para que nas nossas igrejas estejam bastante livres, né, desse tipo de pessoa que às vezes está lá no meio só minando e direcionando para gastar força à toa em lugares inúteis. Vamos então para o último dia aqui, a entrelinhas. Seus pais não fizeram assim? Na ponta da linha aí, cara. Devemos aprender com os nossos erros e com os erros dos nossos antepassados. Devemos nos atentar à finalidade da lei e do mandamento. A lição de quinta-feira é dividida em duas partes, gente. Vou pegar a lição aqui. Na primeira parte, na linha da lição, é isso aqui, ó. O autor da lição vai falar sobre aprender com os erros dos antepassados. E depois, nas passagens, nas perguntas 6 com relação ao Velho Testamento, devemos nos atentar à finalidade da lei e dos mandamentos, quando vai falar especificamente do que aconteceu da recriminação dos fariseus para com os discípulos que se alimentaram no dia de sábado, e a resposta que Cristo deu para eles. Nós vamos ver isso agora mais para frente. Vamos lá. Primeira parte, então, Escritura. Leia Neemias 13, 18, Lúcio. Porventura não fizeram vossos pais assim, e nosso Deus não trouxe todo esse mal sobre nós e sobre essa cidade? E vós ainda mais acrescentais o ardor de sua ira sobre Israel, profanando o sábado? Vamos lá. Primeira coisa, gente. Vossos pais. A palavra Av, ela é mais do que apenas pai. Av é ancestral. Então, isso remonta a Adão. Av é ancião, chefe, remonta aos cabeças da tribo, os mais velhos. Mestre, profeta, remonta também aos profetas. Criador, então remonta ao eterno, a Elohim. E base. Então, não fizeram assim vossos pais. Com certeza, ele não foi utilizado a expressão com relação ao Criador eterno, mas com relação aos ancestrais, de Adão até o tempo deles. E nosso Deus nos trouxe este mal. Aqui está se referindo a Deuteronômio e Levíticos. Isso. Levíticos 26, Deuteronômio 27, que a gente sempre fala aqui. Benção, se cumprir os meus mandamentos, bênção, 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 bênção. Se não cumprir, maldição. Se não cumprir 7 vezes mais, se não cumprir 7 vezes, se não cumprir, serão dispersos. Foi o que aconteceu. Eles foram dispersos, foram exilados na Babilônia, porque eles não cumpriram a mitzvah. Mitzvah é mandamento, mas é ato de bondade. Deixar de praticar tzedakah, ato de justiça, ato de caridade. Deixar de obedecer à instrução. E na instrução está lá o shippat, as ordenanças. Eles não viam mais aquele cordeiro, o Messias que viria expiar o pecado, um símbolo de misericórdia. E eles escravizavam o povo, eles eram maus, não tinha mais bondade, não tinha mais misericórdia para com o próximo. Tem que morrer mesmo, né? Isso, igual o vídeo que a gente viu agora há pouco. Tem que morrer, né? As pessoas têm que morrer. Tá, ok. Então vamos lá. Seguindo. Sobre nós, sobre essa cidade. Então ele faz essa advertência. Vocês não lembram? Nossa, nós estávamos reconstruindo as ruínas. Nós lemos a Torá para vocês. Vocês leram, em outras palavras, vocês leram Devarim, Deuteronômio, o Vaikra, vocês leram Levítico, e lá vocês viram lá que a aliança, vocês e agora vocês viram isso.
E agora, né, eles estavam reconstruindo as ruínas de uma cidade. Foi lido lá no início do livro, leram para eles. Por que eles caíram? Falaram, assim nós faremos, se comoveram, se humilharam. Passado um tempo, parece nós, né? Parece o povo atual. Passado, o povo estava lá profanando, fazendo tudo errado de novo. Sim, exatamente. Pouquíssimo tempo, só porque Neemias se afastou. Só lembrar de Moisés, né? Ele subiu no monte. Pronto, cadê esse Moisés? Morreu lá em cima. Vamos lá. E ainda tem o Sharon. Agora, a ira de Deus, gente, é o Harão. Harão é a ira de Deus. Nós já explicamos como é que funciona a ira de Deus. O cálice da iniquidade transborda, ou seja, o destino da pessoa, ela vai por aquele caminho, Deus tenta falar, a pessoa endurece o coração, até que chega um ponto que Deus endurece. É o pecado contra o Espírito Santo. A ira de Deus funciona assim. Tá, ocorre aqui. A palavra que eu quero destacar aqui é essa daqui, gente. Profanando. Profanando. Nas palavras da semana passada, nós vimos a palavra Hillel. Agora aqui a palavra é Halel, que também se diz Hillel. Hillel é profanar, violar, desacreditar, anular, infringir, suspender, rescindir, tocar flauta ou resgatar. Só que a diferença deste Hillel de aqui agora para esse Hillel aqui é que este Hillel aqui, profanar, se escreve com um het. E o Hillel lá atrás, louvar, elogiar ou exaltar, se escreve com um rei, het e rei. Na pictografia hebraica, o rei é a contemplação. É o homenzinho com os braços para cima, adorando, servindo. Hillel, que significa louvar e elogiar, é escrito com rei, a letra da contemplação, do serviço, da adoração. Agora, este aqui, Hillel, profanar, é com a cerca. Het é a cerca que separa dois lâmedes, dois ensinamentos, dois cajados. Então, um contempla o cajado e outro separa. O cajado é o cajado do pastor. O cajado do pastor de ovelhas, o ensinamento que nós encontramos em Hashem Ho'i Lo Esar, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então profana, ou seja, coloca uma cerca entre o pastor, o ensinamento do pastor e as ovelhas. Isto é no caso, profanar. E o outro não, contempla o ensinamento. Então vamos lá, continua aqui. Neemias ainda 13:20. Então os negociantes, os vendedores de toda a mercadoria passaram a noite fora de Jerusalém, uma ou duas vezes. Protestei, pois, contra eles e lhes disse: por que passais a noite defronte do muro? Se outra vez o fizerdes, hei de lançar mão de vós. Daquele tempo em diante não vieram mais nem passar a noite no sábado. Ou seja, o que Neemias fez? Olha, pessoalzinho, fecha a cidade, né? Eles vieram. Eles ficaram na porta. Não foi suficiente, não resolveu. Daí Neemias, se vocês estão vendo que não vamos abrir para vocês. Nós não vamos abrir. Por quê? Nós estamos fazendo o que aqui? É intimidade com o Eterno. E vocês estão atrapalhando. Se vocês continuarem aí, vou pegar vocês vão ser presos. E aí eles não voltaram mais. Esta profanação do sábado é separação. Imagine, lembra que eu falei? Esse Hillel, que é profanar o sábado aqui, com het, é a cerca. Só que esta profanação separa quem? O esposo da esposa. Gravem com isso. Gravem isso. Este Hillel com o het. É colocar o casal vai ter a intimidade, daí ele coloca uma cerca. Agora, o outro não. O casal se contempla. O casal se admira. O casal se adora. É para isso o sábado. O sábado é para o het, para o Hillel com a letra rei e não com a letra het. Vamos lá, tem mais ainda aqui. Cadê? Mateus 12:2, né? Agora um outro contexto na Bíblia. E os fariseus, vendo isto, disseram: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer num sábado, sobre a questão. Ele, porém, lhes disse: não tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam?
como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só os sacerdotes. Isso aqui é a segunda parte, lembra que eu falei? A primeira parte é aprender com os antepassados, que foi o que Neemias falou. Aprenda lá com Adão, aprenda lá do Adão, Eva, e não só isso, como aprenda com Moisés, com Josué, aprenda com todos os nossos antepassados, com Davi. E agora a segunda parte é o seguinte: além de aprender com os antepassados, nós temos que prestar atenção que isto que Neemias fez foi por uma finalidade. Qual é a finalidade? Intimidade de Israel com o Eterno. Agora, este mandamento cego não atende a essa finalidade. E é isso que os fariseus estavam fazendo. Eles achavam que eles estavam cumprindo o mandamento assim como Neemias fez. Mas eles não estavam, porque eles não perceberam qual era a finalidade do mandamento. E veja bem, gente, um detalhe aqui que a pictografia novamente vai trazer para a gente. A palavra mal, ela é mal, prejudicial. Quando nós lemos na Torá, nós percebemos, leia aquilo para a gente, Gênesis aqui. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos. Agradável aos olhos. E a palavra aqui é ain. Ain, na pictografia, ela é olho, mas ela também é uma palavra que significa olho, que nós encontramos aqui. Ain. Continua. E árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele também comeu com ela. Então foram abertos os olhos. A palavra de novo ain, que começa sendo escrita com a letra ain também. De ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Isso. Ain é olho, vista, orifício, face, extensão ou a própria letra ain. Então foram abertos os olhos dele para o mal. E mal, gente, se escreve se escreve com uresh, que na pictografia é cabeça, e o ain é o olho. É como se os olhos tivessem sido abertos para ver o mal. Para ver o mal. Bom, gente, os fariseus, eles tinham os olhos abertos para o mal do próximo, no caso dos discípulos. Só que Jesus, ele atentava para a finalidade da mitzvah, a finalidade de toda a Torá, a finalidade de toda a instrução, que é, como já adiantou a palavra, que é a redenção. Então, tudo aquilo que for feito no dia de sábado para a redenção, para a edificação, para a aproximação do esposo com a esposa, é lícito. É lícito ser feito então, ao sábado. Talvez por isso, numa sexta-noite, ou já é um sábado, passou meia-noite, estamos aqui gravando com câmera, trabalhando, daqui a pouco editando, postando vídeo. Quer dizer que nós não estamos trabalhando no sábado, então, né? Não deixa de estar. Nós estamos aqui com intimidade com o Eterno, que é o objetivo do sábado. E qual que é a função dessa obra da Entrelinhas, se não levar as pessoas... O Lúcio depois vai ler Ellen White, mas para vocês... Porque sempre vai ter o fariseuzinho velado que vai vir com o post aqui embaixo. Mas se fala que Ellen White disse, aí ele não contesta. Lê, Lúcio. O desejado de todas as nações, página 285, diz assim: se era lícito todavia satisfazer a fome comendo do pão, que era separado para um fim santo, então era lícito aos discípulos prover a sua necessidade colhendo umas espigas nas sagradas horas do sábado. Cristo queria ensinar aos discípulos e aos inimigos que o serviço de Deus está acima de tudo. O serviço de Deus está acima de tudo. O objetivo da obra de Deus neste mundo é a redenção do homem. Portanto, tudo quanto é necessário que se faça no sábado, no cumprimento dessa obra, está sim em harmonia com a lei do sábado. Jesus coroou então seu argumento declarando-se Senhor do sábado, alguém que estava acima de qualquer dúvida, acima de toda a lei. Isso. Legal? Encerramos aqui então? Encerramos? Não! Temos agora então a participação semanal do nosso amigo, nosso companheiro, nosso parceiro,
do Marcos André. Então, agora é com você, Marcos. Amigos do canal Entre Linhas, mais uma semana estamos nós aqui concluindo o estudo da lição da Escola Sabatina. Nessa semana nós estamos falando sobre a apostasia. E na lição de sexta-feira, que nós vamos tratar agora, também fala sobre o legalismo. São duas tendências perigosas que nós temos. Satanás ele sempre deseja nos empurrar com força na direção que a gente já está indo, para que a gente vá para um extremo ou para outro. Então, se você é zeloso com a lei de Deus, ele te empurra com força na direção do legalismo. Se você é aquela pessoa mais liberal, ele te empurra com força na direção da apostasia. Nós temos que sempre buscar o equilíbrio com a orientação do Espírito Santo, né? Nós devemos sempre encontrar o ponto do meio, para que a gente não seja nem legalista e nem liberal a ponto de sermos apóstatas, né? Aqui nós encontramos 3 perguntas para discussão. A primeira pergunta trata de 2 problemas que Neemias tinha. Ele tinha falta de levitas, ou seja, ele tinha problema com a quantidade de levitas que ministravam no templo, e ao mesmo tempo ele tinha alguns levitas que estavam se casando com mulheres idólatras e trazendo a idolatria para o meio do povo. E alguns desses levitas, eles foram lá interceder junto a Neemias para que Neemias fizesse uma vista grossa ali e permitissem que eles continuassem casados com essas mulheres idólatras e mesmo assim ministrando no templo. Mas Neemias ele não foi transigente com o pecado desses levitas, apesar da sua necessidade de levitas, né? E aqui o texto ele diz assim: como a igreja pode exercer disciplina com amor e ao mesmo tempo ser coerente com os padrões da verdade. Então, fala sobre um problema que nós temos na igreja, que é a disciplina, né? Para que a gente possa compreender, eu tenho um texto que eu sempre carrego comigo, já que eu sou líder de igreja já há alguns anos. Tem um texto de um livro de Ellen White que ela diz o seguinte: que antes de disciplinar alguém ou antes de repreender alguém que está em pecado, eu devo me fazer a seguinte pergunta: eu amo essa pessoa? Eu seria capaz de dar a minha vida por ela? Se a resposta for sim, eu sou a pessoa ideal para repreender essa pessoa, para ir lá corrigir essa pessoa. Se a resposta for não, e se eu não amo essa pessoa, eu devo continuar em oração por ela, eu devo buscar primeiro encontrar esse amor por essa pessoa antes de repreendê-la. Sabe, nós achamos que a disciplina é a purificação da igreja, você começar a limpar a igreja dos seus pecados e assim afastando as pessoas que estão em pecado. Mas na verdade, esse é o papel contrário da igreja. O nosso papel como igreja deve ser trazer pecadores para dentro da igreja. O que nós devemos afastar da igreja é o pecado e não o pecador. E como que nós fazemos isso? Corrigindo as pessoas com amor. Então nós precisamos encontrar amor no trato com as pessoas e sempre encontrar uma maneira redentiva de aplicar a disciplina. A disciplina ela precisa sempre mostrar para o pecador que ele é amado pela igreja, no entanto, o seu pecado deve ser abandonado. Isso é somente com a orientação do Espírito Santo e com base na palavra de Deus, né, cumprindo aqueles padrões de Mateus 18, de ir conversar com a pessoa, de tratar a pessoa com amor. E no final ele diz que essa pessoa, ao final, deve ser considerada como um publicano, né? Como um pagão, como um publicano. Como que nós fazemos com pagãos, com um publicano? Nós pregamos o evangelho e trazemos eles para dentro da igreja. Então a disciplina deve ser sempre redentiva. A pergunta número 2 fala que, embora nós saibamos que a guarda da lei ela não tem legalismo, né? Deus requer de nós a guarda da lei, mas nós devemos tomar cuidado com o legalismo, né? Para não nos tornarmos legalistas com o trato. E como que nós podemos fazer isso? O que nós devemos ter em mente para que eu não seja um legalista? Nunca encontramos salvação na lei, né? Os nossos próprios méritos não podem nos salvar. Jesus Cristo, o sacrifício de Jesus Cristo em nosso favor foi o que nos salvou, nos purificou dos nossos pecados. Então os méritos de Cristo é que são considerados no dia do juízo, se você aceita Jesus Cristo como Salvador. No entanto, nós precisamos manter em mente que só serão justificados aqueles que estão seguindo os exemplos de Cristo, que estão caminhando nos caminhos de Cristo, aqueles que tomam a decisão de abandonar os seus pecados, né? E a maneira como nós temos de tratar a lei sem legalismo
é quando eu olho para a Bíblia e olho para mim mesmo. Nós temos a tendência de ler a Bíblia, né, estudar a Bíblia e começar a olhar para os outros para saber que tipo de transgressão as outras pessoas estão cometendo. Isso é legalismo, né? É quando eu começo a impor os padrões bíblicos na vida das pessoas, à força, empurrar a Bíblia goela abaixo das pessoas. Eu estudo a Bíblia para me corrigir em primeiro lugar. Se você quiser purificar a igreja do pecado, você comece purificando você mesmo, né? E pelo seu exemplo, pela sua maneira de tratar o seu irmão com amor, com carinho, aí sim você vai pregar o Evangelho, e pregar o Evangelho com equilíbrio, né? O Evangelho da graça, mas o Evangelho também que guarda os mandamentos de Deus. A pergunta número 3 diz assim: como proteger contra o perigo da lenta, mas constante transigência com que Neemias precisou lidar, né? Que Neemias enfrentou ali. Tem um texto aqui na Bíblia que eu gosto muito, que está lá em Atos no capítulo 20. O apóstolo Paulo está falando para os presbíteros, ou seja, para líderes da igreja, e ele fala assim, olha só, Atos 20, verso 28, atendei por vós mesmos e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Esse verso eu trago ele como referencial do meu ministério, eu sei esse verso de cor, e o meu referencial para tratar a igreja de Deus, para cuidar da igreja de Deus, é esse verso. O que eu encontro? Quais são as verdades que eu encontro nesse verso que podem ser aplicadas nesse momento? Nós estamos passando aí, né, certamente na sua igreja também está acontecendo as comissões de nomeações. Muitos dos que estão nos assistindo aqui, eles receberam cargos e precisam trabalhar na igreja de Deus. Então a primeira verdade que eu extraio desse verso é o seguinte: atendei por vós mesmos, ou atentai por vós mesmos. Ele diz assim: cuidem de vocês. Se vocês querem cuidar do rebanho de Deus, querem conduzir pessoas a Cristo, cuidem de vocês. Então nós devemos nos debruçar sobre a Bíblia, reforçar nossa vida de oração, buscar evangelizar, falar de Jesus para outras pessoas e cuidar então da nossa vida espiritual, dos nossos pilares espirituais, para que nós possamos estar à frente da igreja de Deus, né? O culto familiar, aquelas coisas que nós sabemos que o dia a dia com a palavra de Deus, o estudo da lição da escola sabatina, o dia a dia com a palavra de Deus para encontrarmos crescimento. A outra verdade que nós encontramos nesse texto é que o Espírito Santo foi quem nos constituiu bispos. Então, quando nós recebemos um cargo, uma função na igreja, e nós precisamos lidar com as pessoas da nossa igreja, nós devemos fazer isso como alguém que trabalha para Deus. Foi Deus que nos constituiu, não foi a comissão da igreja que nos escolheu. A comissão da igreja foi um instrumento que o Espírito Santo utilizou para nos nomear ali para uma função naquela igreja, para nos nomear para uma atividade na casa do Senhor. Então nós precisamos cada dia ter isso em mente, que quem nos colocou ali é o Espírito Santo. Então, para que a gente não faça assim, vou entregar o cargo porque alguém me maltratou, porque alguém não me agradou, então vou entregar o meu cargo. Você está entregando algo que o Espírito Santo, que Deus lhe confiou. E o final ali é a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue, o custo que foi o rebanho. Então, quando nós olhamos para cada pessoa do rebanho de Deus, cada pessoa que visita, não importa a roupa que ela está vestindo, não importa se ela é uma pessoa que fala demais, se ela não me agrada, mas ela foi comprada pelo sangue de Cristo. Então, cada pessoa nós devemos tratar como alguém que foi comprada pelo precioso sangue de Cristo. E se nós fazemos isso, nós vamos encontrar uma maneira de nos protegermos e proteger o nosso rebanho da apostasia. Nós precisamos cuidar das pessoas como alguém que cuida com amor daqueles que foram comprados pelo sangue do próprio Jesus Cristo. Então, irmãos, nós precisamos ter no nosso ministério pessoal, no nosso trato com as pessoas, essas ideias, esses 3 conceitos que eu considero importantes. Tenho trazido isso no meu ministério e, para a honra e glória de Deus, o meu ministério tem sido um ministério de sucesso e algumas pessoas têm encontrado os caminhos do Senhor através do ministério que Jesus Cristo me confiou. Deus nos abençoe. Gostaria de, nesse momento, orar por você,
para que você tome a decisão de trabalhar um pouco mais para Jesus durante o ano de 2020, talvez se você não trabalhou aqui no ano de 2019, e que você tenha em mente sempre essas verdades que foram faladas aqui. Vamos orar? Santo e glorioso Deus, muito obrigado pela salvação e pelo cuidado que o Senhor tem conosco. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos comprou com o seu próprio sangue e nos constituiu bispos na tua igreja para falarmos aqui, como eu estou falando nesse momento, para pessoas que estão interessadas no estudo da lição da Escola Sabatina e da tua palavra. Por isso te peço, Senhor, que sempre o Senhor mantenha no meu coração o desejo de me aproximar mais de ti, de ser mais semelhante a Cristo no trato com as pessoas, e que cada uma das pessoas que está se pondo hoje nas tuas mãos para trabalhar no ministério, na salvação de almas para o teu reino, também zele pelas pessoas como alguém que foi comprado pelo sangue precioso do nosso Salvador Jesus Cristo. Nós te pedimos perdão, Senhor, pela nossa negligência, se nós não temos sido zelosos no trabalho que o Senhor nos constituiu, e que o Senhor nos encha do teu Santo Espírito para que possamos trabalhar cada dia mais na tua causa, que essas verdades que temos aprendido aqui no canal Entre Linhas, que temos aprendido na tua palavra, que possam ser aplicadas para salvar almas para o teu reino. É o que te pedimos pelo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Obrigado, amigos, e até a semana que vem. Valeu, Marcos. Obrigado pela oração, obrigado aí pela sua participação. E o pessoal não esqueça, hashtag foi até o Marcos, hashtag foi até o fim. Pessoal, muito obrigado aí por vocês assistirem. Espero que vocês estejam se aproximando do Eterno a cada vídeo que você assista. E também participe dessa obra divulgando para os seus amigos. Nos vemos aí na penúltima lição desse trimestre. Tchau, tchau. Deus.